Boa noite, hoje é quarta-feira, 11 de março de 2015. O J Mais ABC está no ar. Veja as manchetes desta quarta-feira. Bombeiros visitam bebê que nasceu dentro do carro da corporação na Avenida Santos Dumont, em Santo André. A Avenida Presidente Kennedy, em São Bernardo, será palco para passeata anti-Dilma neste domingo. Hoje teremos em nossos estúdios a presença do secretário de Mobilidade Urbana de Mauá, Azor de Albuquerque. E participe do J Mais ABC por meio do nosso WhatsApp. É fácil. O telefone é o 94709-2534 ou através do nosso e-mail. Fique à vontade, que você acha melhor. pauta@tvmaisabc.com.br. Após aparecer em rede nacional para falar sobre o atual momento do país, diversos grupos se organizam para ir às ruas e pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff no próximo dia 15. As manifestações também devem ocorrer na região. Confira na reportagem. Após pronunciamento, moradores de diversas cidades realizaram uma manifestação enquanto Dilma discursava sobre a atual condição do país. Em diversos bairros do estado e fora dele, foram vistos moradores batendo panelas, vaiando e gritando contra Rousseff. Por meio das redes sociais, manifestantes prepararam o grande ato Vem Pra Rua, que está marcado para o próximo domingo, dia 15. Mesmo o Grande ABC não sendo incluído na agenda oficial do ato, um grupo da região está organizando uma manifestação em São Bernardo. O protesto, que até agora conta com mais de 1.500 confirmações, tende a ser pacífico e sem qualquer filiação política, pedindo o impeachment da presidenta. A concentração será em frente ao ginásio poliesportivo a partir das 2 da tarde e os organizadores pedem que os participantes vistam apenas verde e amarelo. Na semana passada, o morador Marcelo Cuccioli, da Vila Linda, em Santo André, procurou o J Mais ABC para reclamar de um suposto terreno público que está abandonado. Essas imagens do local situado na Rua das Hortênsias, mesmo bairro de Cuccioli, foram registradas pela nossa equipe. O morador afirmou que o mato alto estava facilitando a proliferação do mosquito da dengue. Ontem, a redação do J Mais ABC recebeu este e-mail da administração andreense. Nele há o relato de que uma equipe de agentes ambientais esteve no lugar para averiguações, mas que não foi possível verificar criadouros de mosquitos. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que o terreno é de propriedade particular e que será iniciada uma ação fiscal para notificar o proprietário. Procurado, o morador Marcelo Cuccioli continua alegando que o terreno na Rua Hortência é da prefeitura. Ele diz ter documentos comprovando essa declaração. E agora vamos ao vivo com a nossa repórter Agnes Ren, que vai falar do aquecimento no comércio de ovos de Páscoa. Já começa a me dar água na boca. Boa noite, Agnes. Boa noite, Isa. É isso mesmo. Vamos falar sobre a Páscoa hoje no J+, que a data é comemorada no próximo dia 5 de abril. Os ovos de Páscoa aqui na região sofrem uma variação de preço e de acordo com as marcas e tamanho, não é? Mas tem para todos os gostos e bolsos. O consumidor poderá encontrar ovos de 110 gramas por R$10 e até os mais sofisticados, que podem chegar a R$420. Preço bem pesado para o bolso do consumidor, né? Aqui na região, a projeção está bem otimista para essa data. A gente espera que o consumidor pesquise também muito bem os preços antes, que varia muito dos supermercados, de todos os locais. A gente espera que ele pesquise bastante antes de comprar. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Páscoa, que virou símbolo dessas comemorações, pode ser um ótimo presente para pessoas em qualquer idade. Neste ano, a indústria de chocolates prevê um crescimento de 10% nas vendas. A principal justificativa é a cotação elevada do dólar. Veja a seguir o reencontro do Corpo de Bombeiros com a pequena Heloísa, que nasceu na viatura da corporação, num trecho da Avenida Santos Dumont, em Santo André. E o J Mais ABC está cada vez mais perto de você. Até rimou, não é, gente? Participe!
Entre em contato, envie sua mensagem. Hoje o tema da nossa entrevista é transporte clandestino. O telefone é 94709-2534. 94709-2534. Ou você também pode enviar um e-mail para pauta@tvmaisabc.com.br. Participe conosco ao vivo aqui no J Mais ABC. A gente volta já já. Para essa quinta-feira, o tempo continua instável na região, com pancadas de chuva a qualquer momento. Mesmo com o verão chegando ao fim, a temperatura segue em alta e a sensação será de bastante calor. Confira agora a previsão completa. Em Diadema, a mínima será de 20 e máxima de 28 graus. Vale a mesma previsão para a capital, com mínima de 20 graus e máxima de 28 graus. Já no litoral, a cidade de Santos deve oscilar entre 22 graus de mínima e 31 graus de máxima. E no interior, a cidade de Americana terá mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. E agora há pouco nós falamos ao vivo com a nossa repórter Agnes Renner falando sobre os chocolates. Inclusive, meu filho já começou a comer chocolate. Não precisa esperar a Páscoa para comer chocolate. Não precisa esperar a Páscoa para ir até a Chocolândia e degustar o que tem de melhor em termos de chocolate, gente. E lá na Chocolândia você ainda pode comprar embalagens. Você pode fazer a compra, de repente, do seu chocolate para você fazer em casa. Tem forminhas, tem um monte de coisa gostosa. Eu todo ano me programo para ir com antecedência. Porque teve uma vez que eu fui na loja da Chocolândia, na Pereira Barreto, entrei na loja achando que ia ter um monte de ovos, só que já tinha acabado tudo. Todos os ovos que eu queria já tinha acabado. Então, se você tem condições, se você tem tempo, se programe, vá até a Chocolândia agora. Pode ir, está aberto, fique à vontade. É o melhor preço da região, gente. E eu estou dizendo de verdade, fui até lá, comprovei, comprei, esqueci de comprar alguns ovos e quando retornei, já tinha acabado. Não deixe para a última hora, o nosso jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora, não faça isso. Aproveite e corre para a Chocolândia e faça suas compras com tranquilidade da Páscoa. E agora voltamos ao vivo com a Agnes Renner, que tem mais informações sobre o comércio de chocolates para essa Páscoa. E eu já estou com água na boca, como eu falei agora há pouco. Já está dando vontade de correr para ir. Aliás, Agnes, você podia passar em algum corredor da Chocolândia e me trazer um chocolate bem crocante, que é o que eu mais gosto. Boa noite novamente, é isso mesmo, exatamente como você falou, estamos aqui em frente da Chocolândia, aqui de Santo André, na Avenida Pereira Barreto, onde tem os melhores preços da região. Olha, Isa, particularmente, antes da gente entrar ao vivo aqui, andei dando uma pesquisada nos preços e comparando com outros lugares, os preços realmente estão bem mais em contas. Então, fica aqui a minha dica particular para o nosso telespectador vir até aqui a Chocolândia e, melhor ainda, 24 horas. A Chocolândia fica aberta 24 horas, tanto para o consumidor que quer comprar seus ovos de Páscoa, como para aqueles que querem fazer o ovo em casa, caseiro, né? Mas aproveitando, Isa, aqui que a gente está na Pereira Barreto, queria falar sobre o trânsito. Choveu aqui um pouco antes da gente entrar, a chuva estava muito grande, o trânsito aqui na região está bem caótico, como vocês podem ver, parado. Então o motorista que segue aí sentido centro de Santo André encontra um trânsito muito parado, tá bom, Isa? Então fica aqui a nossa dica da Chocolândia e também do trânsito na região. Boa noite. E olha, eu particularmente, é um trajeto que normalmente eu faço em 5 minutos, hoje eu demorei 1 hora. Eu fiquei inconformada com o trânsito, registrei, fiz os vídeos eu mesma. Aliás, se você estiver em alguma região e quiser nos gravar um vídeo e enviar, fique à vontade, nosso site é o tvmaisabc.com.br. O trânsito realmente está difícil hoje, é farol quebrado, é uma loucura. Parecia que tinha acontecido algum acidente e ninguém saía do lugar. Então, se você tiver que sair agora, espere um pouquinho, espere abaixar o trânsito, porque com certeza você não vai conseguir chegar no local que você precisa no horário que você espera. E em relação aos chocolates, aproveite, a minha dica fica aqui novamente, corre para a Chocolândia, porque lá você vai encontrar o melhor preço. A equipe de resgate do 8º Grupamento de Bombeiros em Santo André realizou na semana passada um parto de emergência.
7 dias depois, eles resolveram fazer uma visita à pequena Heloísa. Veja como foi esse encontro. No último dia 4 de março, a equipe de resgate do 8º Grupamento de Bombeiros Posto Vila Alzira foi acionada para atender uma moça que estava em trabalho de parto. Ao meu lado está o cabo Ednei, que vai explicar um pouco a situação. Cabo, o que aconteceu nesse dia? Nós recebemos um chamado aqui no quartel do Bombeiros Vila Alzira. Na frente do quartel tinha uma moça se deslocando para o hospital e ela começou a dar início ao trabalho de parto. Quando nós chegamos ao local, observamos todos os sinais e sintomas que realmente o parto estava para ocorrer. Nesse momento ela foi colocada no interior da viatura, só que não deu tempo de fazer o deslocamento e o trabalho de parto deu início no interior da viatura. Porém, nós observamos que era um parto complicado, onde a criança estava com dificuldade para nascer, pois o cordão umbilical estava enrolado sobre o pescoço. Devido a essa dificuldade do cordão umbilical estar enrolado no pescoço, ela nasceu sem respirar. Foi feito um estímulo que nós chamamos de reflexo de choro. Na terceira tentativa ela voltou a respirar, então foi um alívio para todos nós que estávamos ali atuando, para a mãe que estava muito nervosa também. E aí foi feito o procedimento de cortar o cordão umbilical, foi administrado oxigênio, ela retomou a oxigenação e aí foi apresentado para a mãe, ela foi entregue para a mãe e nós conduzimos ela para o Hospital da Mulher. A menina foi batizada de Heloísa e uma semana depois, já em casa, recebeu a visita da equipe que a ajudou a vir ao mundo. Ela tá sabendo. A mãe, Maria Aparecida, disse que começou a sentir as cólicas do parto naquela manhã e foi ao hospital com a ajuda de vizinhos. Porém, a pequena Heloísa não esperou chegar ao destino. Aí quando chegou lá na perimetral, perto do corpo de bombeiro, aí a bolsa estourou. A bolsa estourou e ela já vinha junto já. Aí ficou todo mundo desesperado, o marido dela saiu correndo no meio do trânsito para ir lá no batalhão deles lá, chamar eles. Aí foi rapidinho, eles chegaram com a ambulância. Aí só foi a demora de entrar na ambulância, eu já tive ela. Mãe de 2 filhos, ela jamais imaginou passar por essa situação, mas estava confiante no trabalho dos bombeiros. Mas eu já sabendo da experiência deles, né, vendo o que eles fazem, sempre acompanho na televisão o trabalho deles, já confiava, então, para mim eu estava na mão dos médicos também. A experiência vai ficar para sempre marcada na memória da família e também da equipe, que mesmo sem o convívio já faz parte de uma história que está apenas começando. Ela já veio ao mundo passando por uma grande vitória, então o que nós esperamos é que ela realmente seja uma vitoriosa na vida, com bastante saúde. Eu só tenho que agradecer a eles, que eu sou muito grata a eles, e que eles continuem fazendo o trabalho lindo que eles têm. E a recém-nascida Heloísa tem 47 centímetros e pesa 2,70 kg. O preço médio dos aluguéis em São Bernardo do Campo teve alta de 0,98% em fevereiro. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e do portal Zap Imóveis. O aumento é inferior à inflação do mês, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ligado ao IBGE. A seguir, saiba como fechou o mercado financeiro, as notícias do esporte com o nosso querido Léo Lucas e a entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana de Mauá, Azor de Albuquerque. Participe, o tema de hoje é transporte clandestino. Envie seu e-mail. O nosso e-mail é pauta@tvmaisabc.com.br ou, se você quiser, pode enviar um WhatsApp. O telefone é o 94709-2534. O J Mais ABC volta já já. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quarta-feira. O dólar comercial registrou alta de 0,77%, cotado a R$ 3,12. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,53%, vendido a R$ 3,29. E a Bovespa fechou em alta de 1,27%. Agora é hora de conferir os destaques do esporte regional no J Mais ABC.
Pessoas com mais de 60 anos e ligadas à prática esportiva têm até o dia 20 de março para se inscrever na 16ª edição do Jotiza, os Jogos da Terceira Idade de Santo André. O tradicional torneio é aberto a atletas da região e de outras cidades do estado de São Paulo, devendo reunir cerca de 1.200 participantes em 16 modalidades. A competição será realizada de 13 de abril a 9 de maio. Na edição deste ano terá atletismo, bocha, dança de salão, natação, voleibol simplificado, entre outras modalidades. As inscrições gratuitas devem ser feitas na Secretaria de Esporte e Lazer de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 4h30 da tarde. E tem mais informações do esporte regional para você. E agora, nos estúdios V da TV+, o nosso apresentador do Esporte Mais, Léo Lucas, fala direto conosco. Boa noite, Léo. Boa noite a você, Isa, a todos que acompanham o J mais ABC nesta noite chuvosa de quarta-feira aqui no Alto do Jardim Bela Vista, em Santo André. Bom, duas equipes da nossa região entraram em campo nesta tarde. O Santo André acabou empatando com o Monte Azul no interior do estado, 2-2. O Santo André saiu na frente com o Rodriguinho, levou a virada e no finalzinho da partida, aos 42 minutos, em cobrança de pênalti, desta vez o Miller Fernandes não desperdiçou, ele que havia desperdiçado um pênalti diante do Goiás pela Copa do Brasil, conseguiu o resultado que ofereceu um ponto ao time do técnico Wilson Tadei. Outra equipe que entrou em campo nesta tarde, dentro de casa, no Anacleto Campanella, foi o São Caetano. E a gente confere alguns dos principais lances, os melhores momentos desta partida. O São Caetano, que poderia conseguir uma situação importante, conseguir a classificação, aliás, ainda é muito cedo para você falar em classificação na Série A2, de qualquer maneira poderia conseguir a liderança e aí ficar entre os 4 primeiros com certeza, né? O São Caetano, que no primeiro tempo levou alguns contra-ataques, principalmente, chegou neste lance com o Wesley, quase surpreendeu, mas levou o gol aos 22 minutos, exatamente neste lance aí, ó. O Adriano foi lançado, ele fez o cruzamento, o Hermínio fez o corta-luz, e que corta-luz do Hermínio. E quem concluiu foi o Marcelo Toscano, o único gol da partida, o gol marcado pelo Marcelo Toscano aos 22 minutos do primeiro tempo. O Mirassol, portanto, conseguiu a vitória em pleno Anacleto Campanella. Já estamos no segundo tempo. A equipe do Mirassol ainda teve algumas oportunidades, o São Caetano também, principalmente na bola parada, algumas faltas no segundo tempo. Infelizmente, a equipe do Azulão acabou desperdiçando a oportunidade por ter jogado em casa, desperdiçando a oportunidade de conseguir a liderança, ao menos provisória, desta Série A2. O goleiro Gatti teve de trabalhar em algumas oportunidades. O Diogo Acosta bateu essa falta e foi buscar o Gatti. Bela defesa do goleiro do Mirassol. E por falar em futebol, ainda hoje à noite, às 10 da noite, tem a partida entre São Bernardo e Corinthians. Aliás, Corinthians e São Bernardo, o jogo vai ser na Arena Corinthians. O Corinthians, que não perde por lá desde a estreia, perdeu para o Figueirense por 1-0 e depois foram 23 partidas de invencibilidade. São 23 partidas de invencibilidade, por isso a missão do São Bernardo esta noite é dificílima. De qualquer maneira, o Timão joga sem 8 titulares em relação à equipe que venceu o São Paulo no último final de semana. A gente fala de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, de vôleibol também, daqui a pouquinho, tudo isso daqui a pouquinho a partir das 8h15, dentro do Esporte Mais. Combinado, Isa? Até mais. Até mais, Léo. Combinadíssimo. 8h15, Léo Lucas traz mais informações de esporte para você. E antes de conversar com o secretário de Mobilidade Urbana de Mauá, Azor de Albuquerque, nós vamos rever uma reportagem que a nossa equipe realizou na Avenida Itaparque, em Mauá. Apesar de ser proibido, o transporte clandestino é frequentemente utilizado pela população. Aqui em Mauá, por exemplo, a situação não é diferente. De acordo com alguns passageiros que não quiseram se identificar, o uso de vans e carros particulares acaba sendo uma opção, já que o transporte público da cidade não atende à demanda de usuários. Além disso, o valor a ser pago no transporte clandestino é inferior ao cobrado nos ônibus municipais.
O passageiro, então, prefere se arriscar em uma condução ilegal, mas com a certeza de chegar ao destino no horário de seu compromisso, do que ter que esperar por até 1 hora para pegar um coletivo lotado e sem conforto. Ainda na noite de ontem, a nossa redação obteve a informação de que o transporte clandestino continua circulando tranquilamente nesse trecho da cidade. E aqui ao meu lado já está o secretário de Mobilidade Urbana de Mauá, Azor de Albuquerque, para comentar essas imagens que vocês viram e outros temas relativos ao transporte da cidade. E você pode participar enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o telefone é fácil, rápido, 947092534, ou se você preferir, envie um e-mail, pauta@tvmaisabc.com.br. Boa noite, Azor. Boa noite, Isabela. Queria trazer um abraço, boa noite do prefeito Donizete Braga a todos os telespectadores da TV Mais. Eu que agradeço a participação e, como você viu nas imagens, a dificuldade das pessoas, dos pedestres em relação ao transporte. Eu queria que você me falasse um pouco dessas cenas que você viu. Bom, Isabelle, nós estamos trabalhando desde o primeiro mês de governo do prefeito Donizete Braga para reformularmos o sistema de transporte coletivo da cidade. Já fizemos a nova licitação, contratamos a nova empresa que está terminando de colocar os ônibus 0 quilômetros. Instalamos, implantamos no ano passado, agora em janeiro, fizemos 1 ano de faixa exclusiva na Barão de Mauá. Até o final do mês de março, implantaremos a faixa exclusiva no corredor Castelo Branco. Então, nós estamos trabalhando para que o transporte coletivo da cidade de Mauá tenha cada vez mais qualidade e a gente cada vez mais veja menos essas cenas. Eu queria dizer que o Código de Trânsito brasileiro repreende, trata como uma infração média com uma multa de R$ 5.103, com a retenção do veículo para quem leva bens, transporta bens ou pessoas sem a licença, sem a autorização da autoridade competente. Portanto, essas pessoas estão burlando a lei e nós damos um conselho para o munícipe, para o usuário. Não utilizem esse transporte. Vamos cobrar cada vez mais que o poder público coloque um transporte de qualidade. Vamos ter um pouco de paciência porque nós estamos colocando o transporte da cidade de Mauá nos eixos. Nós já estamos com praticamente 80% da frota de ônibus zerada. Então, peço um pouco mais de paciência à população mauaense. Mas nós vamos coibir com fiscalização efetiva a esses desmandos que a reportagem mostrou. Quantos quilômetros de faixa exclusiva de ônibus Mauá tem hoje? Hoje nós temos 10 quilômetros de faixa exclusiva, que é no corredor Barão de Mauá. Nós temos ali na Barão de Mauá, o eixo Barão representa 30% do sistema do transporte coletivo. O eixo Castelo Branco, nós teremos, até o final de março, nós teremos 8 quilômetros de faixa exclusiva. Então, os dois sistemas, 30% com 20%, 50% de todo o transporte, de todo o sistema da cidade, estão nesses dois eixos. Azor, uma dúvida que eu tenho aqui, falando como moradora da região, é a seguinte: você acha mesmo que faixa exclusiva de ônibus facilita o transporte público na cidade? Eu não tenho dúvida disso, Isabelle. São Paulo implantou, deu certo, as cidades do Grande ABC estão implantando, está dando certo. Nós, para te afirmar com muita tranquilidade, nós diminuímos o tempo da viagem no eixo Barão de Mauá de 60 para 30 minutos, o tempo da viagem. Então, nós diminuímos pela metade. Quer dizer, um veículo com 100 pessoas tem que ter um privilégio maior do que um com 1 ou 2 pessoas. Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu rodo muito, não só a região do Grande ABC, mas a cidade de São Paulo também. Eu gosto muito de dirigir. Tem muitas mulheres que preferem não dirigir, não gostam de dirigir, mas eu gosto bastante de dirigir. E muitas vezes eu estive aqui na região do Grande ABC, vendo os corredores de ônibus livre, né, o corredor de ônibus livre, quando os carros poderiam estar passando nesse corredor.
Então, daí me veio a pergunta, daí me vem essa dúvida, se realmente é imprescindível esse corredor somente para ônibus ou se o carro pode adentrar, dependendo do horário, né? Tem o horário de pico. Então, isso me deixa um pouco apreensiva em relação às faixas exclusivas de ônibus. Eu vou falar por Mauá, que nós estabelecemos lá nos horários de pico. Então, das 17 às 20 horas, sentido centro-bairro, na Barão de Mauá, e das 5 às 8 da manhã, sentido bairro-centro. Na Castelo Branco, nós só colocaremos na parte da tarde, no pico das 17 às 20, mas nesse caso, nos dois sentidos. Nós temos, nessas 3 horas na Castelo Branco, por exemplo, Isabelle, só para a gente ter uma noção, e o telespectador também, 18 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo. E nós fizemos também uma contagem que passam na Castelo Branco 2.070 carros, das 17 às 20. Então, de 2.070 carros para 18 mil usuários dentro desses ônibus, é uma comparação até ilógica, né? Então, nós vamos dar prioridade, com certeza, em Mauá, no entrepico ou em outras cidades, como a que você pode ter visto, pode ter sido no entrepico, então o tempo da viagem ele aumenta um pouco, o número de partidas e o intervalo entre as partidas também aumenta um pouco. Então pode ser que no entrepico você tenha visto que aconteceu isso, mas nós não temos dúvida de que no horário de pico, principalmente das 17 às 20, o transporte é um transporte de massa mesmo, como se diz de forma popular. Chegou uma pergunta de um telespectador através do nosso WhatsApp. Aliás, sugiro que você participe conosco, o telefone é fácil, 94709-2534. Também tem o e-mail, pauta@tvmaisabc, tudo por extenso.com.br. Quem pergunta é Douglas Ferreira, da Vila Cis de São Caetano, acredito. Existem projetos de melhorias para o de Mauá. Existem projetos de melhorias para o trajeto de deficientes, tanto a pé quanto no transporte público? Esse é um grande desafio, Isabelle, e nós falamos isso na outra oportunidade que estivemos aqui, que é o desafio das calçadas, de nós organizarmos isso. Mauá já está preparando um plano para as calçadas. Nós acreditamos que até o segundo semestre nós apresentamos isso. Estamos ainda vendo a forma como faremos isso, se por uma PPP, se a gente vai contratar de forma direta, enfim, estamos ainda estudando. Agora, com relação ao transporte coletivo, nós temos o Brasil inteiro, na verdade, porque é uma lei federal, obriga que este ano todos os ônibus tenham acessibilidade. Então, para facilitar a acessibilidade, principalmente de quem tem, do cadeirante, de quem tem mobilidade reduzida. Eu posso fazer um parênteses nisso? Pode. Eu já presenciei cadeirantes descendo de ônibus e não tendo condições de atravessar a rua, né? Então, eu entendo que é importante esse transporte ser adequado, mas as ruas também têm que ser adequadas aos deficientes físicos. Você concorda? Eu concordo com isso, Isabelle, e é por isso que nós estamos fazendo esse plano das calçadas em Mauá, estamos implantando na cidade as faixas elevadas de pedestres, para que as pessoas tenham facilidade, tanto os cadeirantes como idosos, gestantes, tenham facilidade e conforto para atravessar de um lado da via ao outro. Então nós estamos trabalhando muito nesse sentido. O que você fala é uma realidade do país, é uma realidade do país inteiro, não é só do estado de São Paulo, não é só de Mauá, não é só do ABC. E as pessoas pensam geralmente, como nós comentamos no outro programa, que elas pensam simplesmente na garagem delas, elas pensam da casa para dentro e como o carro dela entra na garagem dela. Elas não pensam que por ali, por aquele passeio passam pessoas, passam idosos, e nós sabemos que muitos idosos, inclusive, nem saem de casa porque não têm condições de andar na calçada. Olha, o nosso WhatsApp não para de chegar aqui, acabaram de me entregar, tem diversas perguntas, agradeço a companhia de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês, adoraria fazer todas as perguntas, mas eu vou aqui por ordem, ok? Vamos lá. O Lucas pergunta o seguinte: por que quando chove as linhas reduzem pela metade? Uma coisa que é importante, eu vindo para cá, a Isabelle também falou do trânsito.
Quando chove, os semáforos geralmente entram no piscante ou eles se desligam principalmente por causa da força que acaba, né? A energia acaba, o semáforo ele se desliga também. Isso causa um caos em determinados cruzamentos. Em alguns desses cruzamentos são cruzamentos cruciais para interligar um lado da cidade ao outro. Então não é que as linhas diminuem, mas é que o trânsito fica muito caótico com a chuva. Obrigada, Azor, pela participação. Nossa bancada do J+ ABC está aberta para você, para se comunicar e ser o interlocutor do povo da região. Muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Isabela. Estamos à disposição lá na Prefeitura de Mauá para qualquer esclarecimento e aí esperamos um novo convite. Boa noite. E agora a nossa equipe traz com exclusividade as imagens impressionantes do trânsito da cidade de Santo André. Digo impressionante com todas as letras, pois demorei 1 hora para chegar à TV+, num trajeto que normalmente eu realizo em 5 minutos. Devido à chuva, a essa grande chuva que a gente está presenciando nesse momento, a cidade está praticamente alagada e muitos pontos da região, vários bairros estão sem energia elétrica. Confira a matéria. As imagens vocês podem ver, apesar que agora o trânsito parece que começa a desafogar, não é? Não? Continua parado? Continua? Então esse ponto parece que melhorou um pouco, mas tem um trânsito bastante intenso e muitas ruas alagadas. Então se você tiver que sair da sua cidade, espere um pouco, como eu falei agora há pouco, fique em casa e aproveite agora as ofertas imperdíveis de varejo da TV+. Boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!